amigo Gênesis, e a todos os que estão a nos acompanhar nesse momento. Só tenho que agradecer a Deus pela vida de todos que estão aí do outro lado. O Gênesis, ele tem um costume de pedir nas lives que não passem gel no celular, mas é brincadeira dele, hein? Glória a Deus. Queria eu desatar as alparcas dele. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus tem colocado no meu coração um assunto simples, um texto poderoso, porém aplicação simples. Nesta noite eu quero falar de um texto tão conhecido, porém foi o que Deus colocou no meu coração, que está no livro de Jeremias, capítulo 18. Glória a Deus. Texto muito conhecido, onde Deus tem algo novo para falar com cada um de nós. Jeremias capítulo 18, a Bíblia nos diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos assim o fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela nos renova cada vez que nós lemos. Porque cada vez que nós lemos a palavra, nós vamos descobrir algo novo. Cada vez que nós analisarmos, observarmos e meditarmos, nós vamos descobrir algo novo, principalmente para a nossa vida espiritual. Eu costumo dizer que quem lê a Bíblia como lê um livro, não vai descobrir tantas coisas. Mas quem lê a Bíblia através da meditação, com o coração contrito, com espírito diante de Deus, em humildade, Deus se revela. Por isso que nós conhecemos muitas pessoas que eles ficam a se perguntar: por que eu leio tanto a Bíblia e eu não sei me expressar, eu não tenho tanta coisa a falar, a não ser só o que está escrito? É porque a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é o próprio Deus falando. Se nós lermos a Bíblia entendendo que cada página da Bíblia está a boca de Deus aberta a falar à humanidade, nós vamos enxergar aquilo que o homem natural não enxerga. Nós vamos perceber detalhes que muitos passaram despercebidos. Então, ontem eu tive a oportunidade de atender uma live da mocidade e eu falei sobre o profeta Sofonias. A dificuldade que Sofonias teve de profetizar para aquela geração. E hoje Deus me traz esse texto para falar da mesma forma, porém de um profeta diferente. Exatamente o Jeremias, que antecedeu a Sofonias, o Jeremias, ele vai nos dar uma lição de vida. O Jeremias, ele vai mostrar através do seu livro, ou da sua experiência, que foi Deus quem escolheu ele. Jeremias vai explicar para cada um de nós, através das letras do livro que está escrito em seu nome, ele vai mostrar claramente que ele não pediu para ser profeta.
Deus os separou para isso. Eu já faço menção aqui do meu amigo jovem Cavalcante, ali da mocidade de Solânia. Moisés Faria, esse jovem é o cover do Sérgio Lopes, lá em Solânia. É um amigo que Deus tem me dado ali, entre tantos, na Assembleia de Deus, em Solânia, Paraíba. Glória. Então, não vai ser tão diferente do que eu falei ontem. Ontem nós falamos sobre Sofonias, hoje eu quero falar sobre esse grande profeta de Deus, o Jeremias. Quando eu digo que o Jeremias ensina para cada um de nós que foi Deus quem o separou, é porque Jeremias, desde cedo, ele quis se justificar para Deus, dizendo que não sabia nem falar, que era apenas uma criança. Porém, Deus vai dizer para Jeremias, Jeremias, não diga que não sei falar. Deus vai dizer para Jeremias que escolheu ele desde o ventre. E as nações o deu como profeta. Então, o que eu vejo aqui nesse livro e na vida desse grande homem de Deus é que Deus nos chama desde que nós ainda não tenhamos conhecimento dele. Todos que estão a nos acompanhar através dessa live vai ser tocado pela revelação da palavra que Deus me dera. Primeira coisa, Deus já te conhecia ainda no ventre. Vou mais além. Antes de tu ser gerado no ventre, Deus já te conhecia na presciência dele e disse, Cavalcante, Adriano, Moisés, Gênesis e todos que estão a nos acompanhar, eu vos escolhi antes da fundação do mundo. Antes que fosse gerado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E ainda informe, eu já tinha um plano traçado para a tua vida. E o plano era profundo. Era andar nas revelações do meu espírito. Porque ser chamado por Deus para ser profeta para uma nação era andar na contramão da sociedade, da nação, do povo. Então, eu hoje vou falar exclusivamente para pessoas que ainda têm dúvida da sua vocação, do seu chamado e do seu ministério. Não foi você que escolheu a Deus, não foi você que quis ser profeta, não foi você que determinou, eu vou ser pregador, eu vou ser cantor, eu vou ser pastor, eu vou ser presbítero, eu vou ser dirigente. Não foi você. Deus já havia escrito que você seria o que Ele queria que você fosse. Aleluia. Porque quando o homem quer ser, muitas vezes ele até consegue ir até uma certa distância, mas não vai avante. Porque capacidade vem de Deus. Intelecto muita gente pode ter, mas capacidade para exercer uma chamada tem que ser pelo Espírito. Glória. Porque a obra de Deus não é feita por força nem por violência, é pelo Espírito. E pelo Espírito Deus investe em nós uma grande obra. Eu glorifico a Deus pela vida dos homens de Deus. Quando eu digo homens de Deus, eu me refiro às mulheres, a crianças, a adolescentes. Porque desde que Deus me escolheu, eu nunca recusei ou rejeitei nenhuma criança. Porque quando Deus quer se revelar, Ele se revela para as crianças. Ele fala com as crianças, Ele usa criança, Ele usa adolescente. Por isso que até culto de criança, até live de criança, eu acompanho. Porque Deus tem mistério com todos, não é só com nós adultos e obreiros. Por isso que não podemos desprezar nem criança, nem adolescente, nem jovens. Tenho muita afinidade em pregar em congresso de jovens, porque fui jovem e sei o quanto é difícil se manter fiel na presença de Deus. Por isso que eu tenho prazer para pregar, principalmente para jovens, porque sei como é árdua a vida de um jovem se permanecer puro na presença de Deus. Mas a graça de Deus, o Espírito de Deus, que tem investido na vida de criança, de adolescente, de jovens, ele dá graça para eles permanecerem. Até porque o chamado de Deus na vida de cada um é de forma diferente. Eu vou liberar uma palavra profética para quem está a me ouvir nesse momento. O teu chamado não veio da terra,
Da terra veio apenas o reconhecimento. O teu chamado veio de cima, do trono. Aleluia. O céu se abriu, registrando a tua chamada. O céu se abriu, o Espírito desceu, a voz bradou e disse: Este é o meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Então Aleluia. hoje Deus me dá uma palavra de ânimo, uma palavra de força para você que tem chamada e sabe muito bem que não foi você que quis ser o que você é hoje. Não foi você que disse: eu vou ser pregador, porque eu sou teólogo, eu estudo, porque eu acho bonito. Não. Eu vou ser profeta, eu vou ser pastor, porque eu fiz um curso e me dá direito a credencial. Não, você hoje exerce esse cargo porque Deus quis. Daqui vem o reconhecimento. Mas você sabe, você sente correr nas veias a chamada de Deus. Glória a Deus. Por isso que todas as vezes que eu ouço o hino do Samuel Mariano que fala sobre quem tem chamada, eu me emociono, porque aquele hino é a pura realidade. Porque não é nós, não é você que quis. Deus quis fazer de você homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus. Glória a Deus. Quem tem chamada não recoa. É como o Senhor, Deus me usou para cantora e eu presenciei, eu ouvi. Nem todos que estão fazendo a obra são super-homens, que nunca pensaram em desistir, que nunca pensaram em parar. Aleluia. E por que não param? Porque quem tem chamada não recoa diante das dificuldades. Até pensa porque é do ser humano. E não é pecado. Não é pecado porque Deus conhece a nossa estrutura e sabe que há momentos que a chamada pesa. A prova que a chamada pesa, que na hora que Abraão chega no cume do monte, a parte mais difícil na vida de Isaac é quando Abraão vai colocar sobre os ombros daquele menino um peso da responsabilidade que é a lenha do altar. Carregar sobre seus ombros um dos utensílios do altar é responsabilidade grande para quem entende o que eu acabei de dizer. Jeremias, Abraão colocou sobre os ombros de Isaac o peso da responsabilidade, a lenha que acende o fogo do altar. Aleluia. Então, o que Deus colocou na vida daqueles que Ele chamou foi um peso de responsabilidade que glorifica a Deus através do fogo divino. Então, é esse fogo divino que é aceso dentro de cada um de nós que temos chamada, que muitas das vezes alguém olha para você, olhou para você e disse: eu não acreditava que você ia prosseguir. Eu jurava que você não ia avante. E qual é o segredo? É porque o segredo está sobre o peso de uma responsabilidade que Deus não coloca além das nossas forças. Está sobre os teus ombros o peso de uma responsabilidade que queima. Por isso que eu resolvi falar sobre vaso nesta noite. Vaso só presta queimado com fogo e muito fogo. Glória a Deus. Porque Aleluia. os vasos que Deus chama precisa ser queimado, tostado, assado, queimado com muito fogo, porque o fogo dava resistência ao barro. E vaso que Deus chama precisa ser resistente ao tempo. Oh, glória! Glória a Deus! Resistente à perseguição, resistente à luta, resistente à calúnia. Então Deus nos reuniu hoje para dizer: eu vos escolhi ainda no ventre, e no ventre eu vos dei uma chamada. Eu vos nomeei ainda no ventre, mostrando que ainda no ventre, enquanto estava sendo gerado, eu já os fortalecia. Vós tem estrutura. Vós não é melhor do que ninguém, mas tem uma estrutura que foi Deus quem deu. É uma estrutura que se abala, mas é uma estrutura que tem resistência. Estrutura que tem resistência sofre abalo, mas permanece de pé. Glória a Deus.
E Aleluia. tu sabes muito bem que passaste por tantos apertos, tantas circunstâncias, que tu mesmo jurava que não ia resistir a tanto impacto da vida. Mas olha você aí do outro lado, dando glória a Deus, com lágrimas nos olhos, mas de alegria. Porque o que você Aleluia. enfrentou, tem 1000 razões para você levantar a mão para o céu e dizer: foi Deus na minha vida. Eita Glória a glória. Deus. Aleluia. Aleluia. Agora há pouco Deus nos deu uma vitória. Minha irmã, que tem problemas sérios de saúde, ela foi atingida com esse Covid e deixou o nosso coração apertado. A família ficou com o coração na mão. E quando, depois de muito tempo no hospital metropolitano, quando recebeu alta, que ela chegou em casa e que tiraram a foto dela e postaram no Face com a plaquinha dizendo: eu venci a Covid. Eu glorifiquei a Deus, mas eu disse para ela, se tivesse dado tempo eu teria colocado outra frase: Deus venceu o Covid por mim. Oh, glória. Come quem me show me raiz, terra eu faça. Porque é Deus na nossa vida. Se não for Ele, nós não temos estrutura para vencer nada. Aleluia. Deus quem vence por nós. Glória. É Deus quem luta por ti. É Deus quem veia por ti. E Deus está me dando liberdade para profetizar agora para alguém que está do outro lado. Estou neutralizando agora a força do Covid na tua vida. Come é terra, sul e raia. Deus está dando a força do vírus na vida de alguém que está nos assistindo agora. Glória a Deus. Então, Jeremias, nesta noite, se ele pudesse falar nessa live, ele ia dizer para mim e para todos nós que estamos acompanhando esta live: eu fui chamado por Deus para uma obra específica. Foi doloroso, doeu, sofri demais, passei por noites escuras, fui lançado em poços, sofri aperto por todos os lados, mas Deus nunca me deixou sozinho. E Jeremias vai dizer para a gente nesta noite, aleluia, e o que bradava dentro de mim cada vez que eu passava por aperto era a aproximação de Deus. Porque quem tem chamada de Deus, quanto mais ele sofre, Deus se revela para ele. É um mistério que Deus tem na vida daqueles que o chama. É isso que muitos não entendem, como é que o pregador Moisés Farias superou tudo que ele já passou e está de pé, contando vitória, e prega com tanta ênfase, com tanta autoridade. É porque Deus investiu. E quando Deus investe em alguém, muitos olham e ficam sem entender de onde ele tira tantas forças, de onde ele consegue resistir a esses temporais. O que é que ele tem melhor do que eu? Não é que o Senhor, não é o que vocês que estão do outro lado tem melhor do que ninguém. É Deus resolveu lutar por ti, investir, capacitar, proteger, guardar. Louvado seja Deus. Deus cuida de você como quem cuida de uma pérola. Recebe essa palavra profética agora. É como se eu visse você como uma pérola na mão do grande Deus, que pega com o maior cuidado. Porém, essa pedra muitos não sabem que precisou ser lapidada. Glória a Deus. E Jeremias diz: as experiências eram tão grandes que lembro-me bem de uma, quando ele se revelou para mim. E falando comigo, ele disse: desce à casa do oleiro. Ele poderia ter falado comigo na hora que estava conversando, mas ele queria falar comigo em forma de aprendizagem, de lição. E tem hora que nós queremos ouvir Deus e Deus não quer falar. Deus quer mostrar o trabalhar dele. E Deus está dizendo para alguém que está nos acompanhando através dessa live: eu já falei demais, agora eu vou me revelar a você. Você vai ver com seus próprios olhos o meu trabalhar, a manifestação do Deus de Israel. Aleluia. Então tem hora que Deus não vai falar, não é que ele não queira, é porque ele vai falar com obras. Ele vai falar com manifestações. Ele vai falar com providência. Tem providência de Deus acontecendo.
Alguém não vai ver, porque quem está na carne não entende, nem percebe, não vê os mistérios de Deus se revelando. Mas quem está pelo Espírito entende quando Deus está trabalhando e a mão de Deus está estendida nesta noite. Glória. A grande e poderosa mão de Deus está estendida nesta noite. Então Jeremias diz que Deus se revela para ele, pedindo para que ele se levante. Esse se levantar aqui fala sobre de reagir, tomar uma atitude, sair do comodismo. Porque tem hora que nós estamos muito acomodados, nós estamos muito acostumados com fazer nada. Aleluia. É um perigo muito grande para o crente quando ele se encontra sem ocupação. Por isso que chegaram para Jonas e disseram: qual a tua ocupação? Ele estava sem nenhuma ocupação. Crente não pode estar desocupado. Crente com a mente desocupada é um perigo. Crente precisa estar ocupado e bem ocupado. E principalmente ocupado com as coisas de Deus. Porque quem disser que não tem tempo para Deus está perdendo tempo. Você pode ter tempo para tudo, mas se não tem tempo para Deus, o seu tempo é perdido. Porque Deus lhe dá 24 horas. Então ele requer de você apenas algumas horas ou minutos para que você busque a Ele. Então Jeremias está dizendo, ele mandou que eu me levantasse, ele mandou eu tomar uma atitude, ele mandou eu ter uma reação, ele mandou eu reagir, ele mandou me movimentar, ele me mandou sair do comodismo. Recebe essa palavra profética, rapaz. Desperta tu que dorme, desperta tu que está estacionado, parado. Deus tem muitas coisas ainda para fazer através de você. Que conversa é essa? Tira, solta esse freio de mão, bota a primeira e toca o carro para frente. Deus te chamou para avançar, prosseguir. Nada de comodismo. Irmão Adriano, o senhor está dizendo isso porque o senhor não sabe o que eu estou passando. Ei, é exatamente quando estamos passando por coisas contrárias que Deus diz: levanta, levanta. Então Jeremias diz, ele mandou que eu me levantasse. Então quando eu me levantei, ele gostou da minha atitude porque eu reagi à voz. Porque quando nós ouvimos a Deus, nós não podemos permanecer no mesmo lugar, ou no mesmo canto, ou na mesma situação. A voz de Deus, quando brada, a gente tem que ter uma reação. Aleluia. Se até agora você não teve reação nenhuma, é porque você não estava entendendo. Agora Deus fala e brada no teu ouvido: levanta-te. Deus está dizendo, é tempo de se movimentar, é tempo de reagir. Reage. Aleluia. Meu amigo Moisés Faria, Deus está se revelando para alguém agora, e eu vou entregar o recado como o pastor Gênesis diz. Ei, rapaz, reage. Tem o índio Samuel Mariano que diz, respira. Então eu trago a palavra de Deus em forma profética para a tua vida. Irmã, jovem, rapaz, moça, obreiro que está nos acompanhar, Deus está dizendo, reage. Reage. Toma uma posição, se mexe, se movimenta. Isso fala do perigo de colar as placas, que quer dizer quando alguém entra num estado de paralisia, que atrofia os ossos, atrofia o pensamento, atrofia a mente, as reações. Deus está desbloqueando agora uma paralisia facial na vida de alguém. Essa live está cheia de óleo, e o óleo da unção vai trazer cura. E a primeira cura que Deus vai trazer é: Deus está repreendendo agora uma paralisia facial na tua vida, filha. Deus vai fazer uma coisa diferente e nova. Glória a Deus. Aleluia. Então Jeremias diz que ficou de pé quando Deus falou com ele. E quando Deus falou com ele, disse: Jeremias, já que estás de pé, agora desce. Esse desce é mais forte do que o que a gente lê. Esse desce é reconhecer que as casas dos oleiros eram lá embaixo, nos lugares mais baixos, para que eles encontrassem os barros com facilidade. Então tem hora que Deus diz, Moisés Faria, Gênesis, Janaílson, Cavalcante, todos que estão a me ouvir através dessa live, tem hora que Deus diz: filha, desce, filho, desce, desce o mais profundo que você puder.
Desce o mais raso que você puder, o mais profundo que você puder. Deus quer que nós venhamos a descer as mais profundezas das revelações. Só se tem revelação quem vai ao mais profundo. Tem muita gente querendo ver as coisas de Deus, ter as coisas espirituais patentes aos seus olhos pela parte superficial. Não, Deus não tem nada com surfista. Deus não tem compromisso com surfista. Sabe por que, Moisés faria? O surfista, ele fica só sobre as águas, é bom demais. O negócio de Deus é com o mergulhador. Cante! Deus tem negócio com quem mergulha e vai no mais profundo. Glória a Deus. Quando Deus se revela em Apocalipse, falando dos aromas, ele fala do gálbano, é algo muito profundo, que o gálbano, para ser encontrado, o mergulhador tinha que ir nas profundezas da água e encontrar o gálbano lá nas profundezas. Aleluia! Então Deus está dizendo para quem está nos acompanhando nessa live: eu tenho tantas coisas nas profundezas da revelação para o meu povo, e muitos estão perdendo a oportunidade, estão só sobre as águas como surfista. Andar sobre as águas é uma experiência até agradável, porque Pedro, eu não tenho Pedro como uma pessoa atrevido, ou uma pessoa que não pensou antes de falar. Eu tenho Pedro como uma pessoa que disse: é tu mesmo? Se o Senhor é o Senhor mesmo que está sobre as águas, eu quero ter essa experiência. Eu não zombo de Pedro, porque Pedro me dá uma lição. Pedro diz: se alguém zombou de mim, problema deles, mas eu tive uma experiência. Eu tive uma experiência de andar sobre as águas. Porém, através desse texto, o que Deus está falando para cada um de nós é: enquanto essa pandemia deixou tanta gente dentro de casa, e muitos perdendo tempo, muitos no Netflix assistindo o que não presta, outros falando da vida dos outros, outros perdendo tempo com fofoca, outros com mexerico, eu contemplo poucos, mas ainda contemplo muitos aproveitando esse período dentro de casa para mergulhar, para descer as mais profundas revelações de Deus. Glória a Deus. Porque tem gente que gosta de criticar pregador. Há uma facilidade tão grande de ver defeitos nas pregações, de criticar os pregadores, o jeito que os pregadores pregam. Aí precisa disso, e precisa mandar olhar para um outro. Meu irmão, ao invés de estar procurando defeito em pregador, ora por ele, porque enquanto vocês dormem, ele de madrugada, ele, ao invés de perder o sono, ele ganha o sono na presença de Deus, buscando revelações, pedindo a Deus através de choro, palavras, revelações profundas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então Jeremias está dizendo para a gente nesta noite: e eu desci. Aleluia. Jeremias está dizendo: e eu desci. Aleluia. E eu fui descendo com várias interrogações, porque eu não sabia o que ele queria falar comigo, porque ele apenas mandou descer. Porém, ele é um Deus de endereço. Eita. Ele disse que eu descesse a casa do oleiro, porque assim como o profeta tem que ter casa, oleiro também tem a sua casa. Oleiro, nessa cultura que nós estamos falando, não usava casa emprestada, ele tinha que ter a sua própria olaria. Meu Deus. Isso fala de muitos que querem ser profetas, querem ser isso, querem ser aquilo, mas não tem um endereço certo. Ninguém sabe onde encontrar, porque em todo canto vai. Onde se fala de Jesus, eu estou dentro. Mas no terreiro de Macumba também fala de Jesus. O Espiritismo também fala de Jesus. O profeta de Deus, ele tem que ter endereço. Glória a Deus. O que é endereço? Eu preciso ter um líder para alguém dar referência sobre mim, como o pastor Gênesis deu referência de mim, a sua pessoa. Então Jeremias está dizendo para nós: eu me levantei. E eu desci. E eu desci com alegria, porque quando Deus me dava ordem, eu tinha prazer em executar o que Ele mandava. Porque tem muita gente que quer fazer a obra de Deus com a cara feia, acabrunhado, chateado. Quando Zaqueu desce da árvore, a Bíblia diz que ele desceu com alegria, com júbilo. Se é para fazer... Glória a Deus. Aleluia. Deus recompensa cada um de nós. Aleluia. Então, o que nós vemos aqui é algo interessante. Glória ao nome de Jesus.
Louvado seja Deus. Jeremias desce. E quando ele desce à casa do oleiro. Glória a Deus. Na casa do oleiro, nós vamos ver muitas coisas acontecerem. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então ele desce à casa do oleiro. E nessa casa do oleiro, ele vai aprender coisas interessantes. Louvado seja Deus. Irmão Moisés, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Só a internet que Mas deu... a imagem? Eu estou ouvindo. Só a internet que deu uma paradinha. A sua imagem está Glória travada. a Deus. Agora voltou. Glória. Nós vamos ver os detalhes aqui através de Jeremias. Aleluia. Porque quando ele desce à casa do oleiro, existia várias casas, várias olarias. Só que Jeremias desce à casa do oleiro que Deus dissera o endereço, havia dado o endereço. Eu aprendo aqui que entre tantos Deus sempre vai nos referenciar. Entre tantas olarias, ele vai descer a casa de um oleiro, não é a casa dos oleiros, a casa de um oleiro. Primeiro detalhe que eu quero que os irmãos aprendam nesta noite: o que eu faço valoriza os meus feitos através da minha boa vontade. Estamos vendo agora um oleiro sendo apresentado pelo céu. A casa do oleiro está sendo reconhecida pelo céu. Porque diante de tantas olarias, Deus disse: desce a casa do oleiro. Qual é a casa? Essa que estou te mostrando. Então a minha casa tem que ser um referencial para que Deus possa falar bem dela. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Adriano, o senhor está falando de barro, de oleiro, está falando do profeta e agora vem falar da casa. É, porque a minha casa precisa ser um referencial onde Deus possa conduzir alguém que o conhece de perto e que ele aprenda na minha casa. Meu Deus. Agora eu faço como os pregadores dizem, é forte. É, porque tem casas que Deus jamais vai referenciar para alguém. É mesmo. Meu Porque Deus. Deus precisa referenciar a casa de alguém que quem vá nessa casa aprenda algo da parte de Deus. A minha casa precisa ser um referencial para alguém chegar nela, na porta dela e ouvir a voz de Deus através dos meus feitos. Os meus feitos precisam glorificar a Deus. Talvez alguém tenha dito, que mistério é esse? Realmente é um mistério. Porque na casa do oleiro, quando Jeremias chega, ele não entra do jeito que ele entra na casa dele. Porque nós precisamos saber entrar e sair. Mas Deus me mandou sim, mas quando chegarmos na casa dos outros, a Bíblia deixa claro que precisamos saber entrar e sair. Primeira coisa que aprendemos aqui, que o homem de Deus, ele tem que ser sábio onde chega, em entrar e sair. Porque se ele souber apenas entrar e não sair bem, suja a imagem dele, escandaliza o evangelho e envergonha o nome do Senhor. Jeremias não emburaca na casa do oleiro. Jeremias chega na porta da casa do oleiro. Glória a Deus. Aleluia. Aprendamos a chegar na casa dos outros como profeta, como homem de Deus. Não, Deus me mandou, chega lá, eu vou dizer tintim por tintim o que Deus mandou. Até para entregarmos o que Deus manda, temos que ter sabedoria. Verdade. Glória a Natan Deus. chegou para Davi e disse, Davi, tu estás em pecado. Natan chegou e contou uma história. Porque tem gente que bate no peito e diz, sou profeta. E se Deus mandar, eu digo. E digo até ao rei, digo, peraí, Deus respeita as autoridades. Talvez você diga, que mensagem é essa? É essa que você precisa ouvir. A autoridade se respeita. Glória a Deus. Então Jeremias chega, ele não emburaca, ele fica na porta. E quando chega na porta da casa do oleiro, ele não fala nada a não ser ver.
olhar, prestar atenção. E tem coisas que Deus nos chamou para aprendermos através do ver, do olhar. Glória a Deus. E tem coisas que Deus te mostra, não é para você falar nada, é apenas aprender. Porque tem gente que sofre porque tem um sonho, teve uma visão, aí antes de orar a Deus para saber se é para orar pela pessoa, vai tocar trombeta, vai expor nas redes sociais o que viu, o que sonhou. Ei, tenha calma. Tem visões que Deus nos dá para nós intercedermos, orarmos, procurarmos entendermos e vivermos o que Deus quer que venhamos viver. Glória. Então Jeremias chega na casa do oleiro, Jeremias não diz nada, Jeremias só olha. O momento é de atenção. Aleluia. Irmão Adriano, eu não estou entendendo essa pandemia, já faz tantos meses, e até agora eu não estou entendendo o que é que Deus está fazendo no meio dessa pandemia. Você não está entendendo? Então fica só prestando atenção. Meu Deus. Jeremias chega na casa do oleiro, não diz nada. Jeremias, a Bíblia vai dar ênfase para a gente, apenas dizer que Jeremias para na porta e fica observando. Tem coisas que Deus quer que você observe mais. Aleluia. Tem gente que se precipita só no olhar. Já observou que muitas das vezes alguém manda uma mensagem para a gente, aí na pressa a gente abre, não lê a mensagem, aí vai e compartilha sem saber. Um dia desse, eu vi uma pessoa parabenizando uma foto de outro que postou um ente querido que tinha partido. Porém, não colocou aquele símbolozinho do luto. E quando postou, a pessoa botou o comentário embaixo, parabéns. Depois foi observar que a pessoa não estava aniversariando, tinha partido. Meu. Isso fala sobre observarmos, olharmos, analisarmos. Porque Ezequiel, Deus fez ele rodar, andar ao redor dos ossos. Por quê? E vocês sabem muito bem que é muito ruim estar rodando em círculo. Sabe qual detalhe ele fez? Ezequiel andar ao redor dos ossos, porque cada vez que ele girava ao redor dos ossos, ele via os mínimos detalhes da visão desagradável que estava diante dos olhos dele. E de tanto ele rodar, de tanto ele andar em círculo ao redor dos ossos, ele observou os mínimos detalhes e ele disse, os ossos estão sequíssimos. Ele só disse que estava sequíssimo, de tanto ele andar, ele observou com detalhes. Então, Deus nos está dizendo através de Jeremias, que quando Jeremias chega à porta da casa do oleiro, ele começa a ter uma visão mais minuciosa das coisas. Uma visão mais detalhada das coisas. Deus está falando para alguém agora, antes de você se precipitar com a imagem, analise a imagem, observe os detalhes, olhe minuciosamente o que está ao seu redor. Por que Deus está dizendo assim para a gente? Porque tem pessoas que chegam diante de uma visão, diante de uma imagem, ele não tem tempo ou não tem paciência de analisar a imagem, de ver a imagem, os detalhes, aí ele se precipita e perde muitas vezes pérolas. É isso que os pregadores, Deus tem dado a graça a esses pregadores abençoados, que eles veem coisa que muita gente leu e disse, eu não vi esse detalhe. É porque o pregador, ele não perde tempo, ele ganha tempo, mergulhando na profundidade e começa a ver coisas que muitos passaram despercebido. Não é que não está lá, está lá. Está lá. O problema é que quem vive com Deus, quem anda com Deus em espírito, ele consegue enxergar o que está por trás das letras. As letras é poderosa. E há um poder tão grande na letra que se você visualizar a letra com minuciosamente detalhes pelo Espírito, você vai perceber coisas que estão por trás das letras. Então Jeremias está parado na porta da casa do oleiro, fazendo o quê? Observando. Glória a Deus. É momento de observarmos. É momento de analisarmos as coisas, os acontecimentos e tirarmos lições de vida através dos detalhes. O caso do oleiro vai trazer lições para a vida de Jeremias. E uma das lições que Jeremias vai extrair da casa do oleiro é que o oleiro está fazendo um vaso e o material que ele está usando não é ouro, não é
prata, não é bronze, é barro. Oh, glória. Você que está do outro lado, se você puder, feche a mão assim em forma de punho comigo e diga assim: eu sou barro. Glória a Deus. Quando nós temos essa consciência que somos de barro, nós não nos exaltamos, nós não empinamos o nariz, nós não nos sentimos melhor do que os outros. Quando nós temos a consciência que essa matéria que Deus nos criou foi do barro, nós reconhecemos que Deus é simples, Deus é humilde. A humildade dessa passagem bíblica aqui na casa do oleiro é que Jeremias, quando olha para o oleiro, vê ele fazendo um vaso, porém de barro. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui eu aprendo que ser feito de barro tem alguns detalhes. Aí você diz assim: eita, a mensagem vai ser tão longa porque ele vai contar tudo do processo. Não vou não, porque o processo é muito extenso. Eu vou só dizer uma coisa: o barro simboliza na minha vida e na tua simplicidade. As coisas simples, a humildade. Deus tão grande. Aí começa a mostrar Jeremias, ó, o vaso aí não é de ouro não, viu? A matéria-prima aí é barro, viu? É algo simples. Glória a Deus. É algo fácil de trabalhar. Glória a Deus. Tem gente que por não conhecer a gente, aí nos julgam orgulhosos, nos julgam cheio disso e aquilo, às vezes acha a gente até chato. Ai, esse pregador Moisés Faria está se achando. Ai, o pastor gente, sabe não sei quem. Mas, irmãos, quando chega perto da gente e reconhece que nós não somos nada sem Deus, somos mais simples do que pensamos, porque o que temos não é nosso, é Deus que dá emprestado. Glória a Deus. Eu fico tão triste quando eu vejo uma pessoa orgulhosa, irmão. Para que se orgulhar se tudo que temos é emprestado? Somos apenas administradores. Então Jeremias está diante dos olhos dele, o oleiro fazendo um vaso de barro. De barro, irmão. Glória a Deus. E esse oleiro é um profissional na arte. Quando eu falo um profissional da arte, eu estou falando de você que Deus lhe chamou, lhe capacitou, investiu para você fazer melhor. Eu aprendi com o passar do tempo um adágio que se falava de música que dizia: quem sabe faz ao vivo. O oleiro não se acanha quando vê um profeta, que ele sabia quem era o profeta. Então ele não se acanha em ver o profeta visualizando em detalhe o que ele estava fazendo. Porque quem sabe faz ao vivo, não se acanha. Glória a Deus, sou apenas barro, quebra o meu eu. Glória a Deus por isso. Então Jeremias, ele está diante do oleiro, e o oleiro na sua simplicidade não se acanha de continuar a sua obra, porque ele é um profissional. Deus te chamou, te vocacionou, porque sabe que você sabe fazer melhor. Então o oleiro começa a dar continuidade ao trabalho. Porém, há um detalhe aqui que Jeremias observa. Os movimentos da mão do oleiro naquele barro vai dando forma ao vaso. Ele observa que aquele barro está se formando na mão do oleiro. Porém, ele observa que, de repente, o vaso que está pronto, para Jeremias, o vaso está perfeito. Mas para o oleiro, de repente, o vaso se quebra. Glória a Deus. Porque há momentos que nós somos obrigados a nos quebrarmos. Há momentos que nós precisamos nos quebrarmos para Deus nos refazer. Há momentos que nós começamos a se achar. Há momentos que nós nos achamos que não precisamos de ninguém. Há momentos que nós já temos tudo. Já achamos que não precisamos de nada. Já temos o que nós queremos. Já somos o dono da situação. E é nesse momento que nós somos obrigados a nos quebrarmos.
E nesse momento que nós nos quebrarmos, porque a Bíblia não diz que o oleiro quebrou o vaso. A Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Glória a Deus. E nesta live Deus vai falar com pessoas agora de uma forma bem diferente. É necessário quebrar-se. Não é o oleiro que quebrar. É necessário a gente nos quebrarmos. O que é nos quebrarmos nessa colocação desse texto? É nós nos derramarmos na presença dele. É nós nos esvaziarmos do nosso ego, do nosso eu. É nós reconhecermos que sem ele nós não somos nada, não somos ninguém. Aleluia. Jonas, quando se sentiu dentro do grande peixe, ele foi obrigado a levantar um clamor a Deus, porque ele percebeu dentro do peixe que ali acaba-se todo o orgulho do homem, que ali vai embora todos os anéis, todos os currículos. Dentro do grande peixe vai embora, desaparece toda a prepotência, toda a arrogância. E nesta noite Deus está falando com quem eu não sei, mas eu sinto a palavra profética: quebra-se, se quebra, se rende, se dobra, se humilha, se volta. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então Jeremias observa que o vaso quebrou-se. Não foi o oleiro que quebrou, o vaso quebrou-se. Porém, detalhes que eu acredito que vocês já viram: o vaso quebrou-se na mão. Glória a Deus. Na mão. O vaso não se quebrou no chão, porque uma vez a massa se juntando com outra sujeira, qualquer outra coisa, ela é escanteada. Porém, o vaso se quebrou na mão do oleiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus, porque muitas das vezes o aperto é tão grande, muitas das vezes estamos cercados por circunstâncias tão difíceis, por todos os lados. Mas o mais gostoso é que nós nos sentimos na mão do grande Deus. O Criador do universo muitas das vezes nos coloca na palma da mão dele. E na palma da mão dele nós somos aperfeiçoados. E Deus está com você na palma do grande Deus. A sua vida está guardada na mão do grande Deus. A cantora Lauriette tem um hino que eu acho muito profundo, que ela diz: estou na mão de Deus. E coisa boa é quando nós nos sentimos na mão de Deus. Esses dias eu falei sobre a grande mão de Deus, eu não sei qual foi a live, e agora eu vou repetir algumas palavras do que eu falei. Quando nós caímos na mão dos homens, é mais difícil, porque os homens não usam de misericórdia. Mas quando a gente cai na mão do grande oleiro, Deus usa de misericórdia. Glória a Deus. O próprio salmista disse isso: caiamos na mão de Deus. Aleluia. Caiamos na mão de Deus, porque na mão de Deus ele tem misericórdia para conosco. Na mão dos homens, quando nós caímos na mão dos homens, os homens são truculentos, são vingativos, são maus. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: você está na minha poderosa e grande mão de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu estou vendo pelos olhos da revelação pessoas sendo agora envolvidas pela mão protetora divina. Eu estou vendo pelos olhos espirituais Deus te pegando com a grande mão e te colocando na palma da mão dele. Glória a Deus. E na palma na mão do grande Deus você está seguro. Até porque a Bíblia diz: aquele que eu tomo pela mão direita. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. O vaso está quebrado, mas está quebrado na mão do oleiro. Outro detalhe para nós finalizarmos nossa reflexão: ele poderia ter pego outro barro. Ele poderia ter pego outro barro. Mas eu aprendo uma lição com o oleiro aqui. Ele não vai desprezar o barro porque o vaso se quebrou. Deus não vai abrir mão da sua vida, meu irmão. Recebe essa palavra profética. Recebe como boca de Deus falando. Deus não vai abrir mão da tua vida por nada.
Independente do que já aconteceu, independente do que vem acontecendo, independente do que você fez, se você acredita em profecia, isso é uma profecia para a tua vida. Deus não vai abrir mão da tua vida. Glória a Deus. Deus investiu em você quando Ele pegou o barro que começou a trabalhar nas rodas, mesmo o barro, depois de formado, quebrando, Ele não abriu mão, porque Ele investiu. E Deus só investe naquilo que sabe que vai dar lucro. A tua vida vai trazer grandes resultados para o reino de Deus. Os teus feitos estão sendo registrados no céu, ainda que alguém não queira valorizar, ainda que alguém não queira honrar, mas Deus me manda te dizer, os teus feitos estão todos registrados no céu. Oh, glória. Deus não vai abrir mão da tua vida, da tua chamada, do teu ministério. Aleluia. Talvez você já pensou até em resistir com Deus, em lutar com Deus, em voltar atrás. E eu vou tirar essa palavra, talvez. Deus não é Deus de dúvida. Deus fala cara a cara contigo agora. Eu não tenho compromisso com frouxo. E se eu te chamei é porque eu sei que você tem capacidade e estrutura para resistir os dias maus. Glória a Deus. O vaso está na mão do oleiro, o barro está na mão do oleiro. Glória. Então Deus, através dessa revelação para Jeremias, está dizendo que não vai abrir mão do vaso. Não pegou outro barro para fazer. Ele torna a fazer outro vaso do mesmo barro. E eu estou sentindo a ação direta do céu aqui. Oh, coisa boa. Vocês oraram por essa live. Glória Aleluia. a Deus. Tem coisa boa de Deus para acontecer em vossas vidas. São coisas novas. A Bíblia diz que Ele tornou a fazer outro vaso. Tem hora que Deus precisa mudar algumas coisas na nossa vida. Tem hora que Deus precisa mudar alguns conceitos na nossa vida. Tem horas que Deus precisa dar uma viravolta assim em nossas vidas. A roda do oleiro, ela precisa girar mais forte para a mão do oleiro nos pegar e nos formar de uma forma mais agradável aos olhos dele. Aleluia. Te alegra nesta noite, te regozija nesta noite, porque o que aconteceu foi para Deus fazer de você melhor. Tudo que aconteceu contrário àquilo que aconteceu, que você não queria que tivesse acontecido, mas aconteceu. Deus está dizendo, serviu de aprendizagem, você não erra mais naquele ponto. Houve uma solda, na solda não tem mais que trinca mais. Tem coisas novas, Deus está renovando uma coisa nova na tua vida. Quando ele começa agora a refazer o vaso, ele não vai fazer. Eles, pronto, agora a ideia agora é mais brilhante. Se o vaso já estava bonito, agora, depois que ele se quebrou, eu vou fazer um vaso mais belo do que eu tinha feito no início. Tem uma coisa tão nova para acontecer na tua vida, uma coisa diferente. É uma coisa especial. É uma coisa que Deus disse através do oleiro. Sabe uma coisa, já que quebrou-se, agora eu vou fazer um vaso mais especial. Eu tenho outra forma diferente. É única, é mensagem nova, é algo novo, não é nada repetitivo. Ninguém viu dessa forma, ninguém fez dessa. Não, é uma mensagem que surgiu nova. Ah, tá copiando mensagem. Não tem nada de copiar mensagem. Quem está na mão do oleiro tem coisas novas, tem coisas diferentes. Eita, tem uma live para amanhã de novo. E o que é que eu vou falar amanhã? Eu preguei esses dias, quase todos os dias não tem mensagem. Na mão do oleiro tem mensagem nova. Na mão do oleiro tem uma nova forma, tem uma fórmula nova. Recebe da parte de Deus nesta noite uma fórmula nova que gera vasos diferentes, vasos novos, modelos novos, formas de aplicação. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, que me ouve a sede, camanto e me. Glória. Flavamente, romance, relato, assuriai. Oh, becamente, olamante, o faz. Ela é becala churinai. Canto, radácia. É mítico, Flori. Comando de que me via sede. Show-me, rácia. Um Deus de coisas novas que está agora moldando.
está mudando pensamentos de pessoas. Você está vendo o oleiro fazendo tudo de novo. Se for preciso, me refaz de novo. Se for preciso me quebrar, me quebra de novo. Se for preciso me fazer novamente, me refaz. E Jeremias percebe que tudo que está acontecendo agora naquela visão é algo diferente daquilo que ele viu no começo da visão. Tem visão nova para você visualizar, tem imagem nova para você ver, tem novas imagens para você ver, imagem agradável. E esse vaso agora que vai sendo refeito, ele vai ser refeito com mais cuidado. Porque como ele se quebrou da primeira vez, se mostrou um barro mais sensível. Então agora o oleiro vai refazer com maior cuidado. Tem pessoas que estão do outro lado, meu pregador. Meu evangelista. Toma ele com cuidado tão grande. A gente vai voltar na outra noite. Glória a Deus. Falta quantos segundos para eu terminar agora? 3 segundos.